Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o nosso curso da certificação CPA 20. Eu sou o Prof. Renan Duarte e estou vindo aqui só para lembrar vocês de quem quiser ter acesso ao curso completo, com todos os slides que eu venho utilizando nas aulas, com a apostila completa, com banco de questões, com mais de 800 questões comentadas e também materiais de resumo direcionados para a revisão. Cliquem no primeiro link na descrição ou então nos comentários fixados para que vocês tenham acesso a esse material completo. E no mais, não esqueçam aqui de deixar o like, se inscrever no canal e bora para mais uma aula. Vamos lá então, pessoal. Custo médio ponderado de capital, do inglês WACC ou WACC, como vocês quiserem falar. Do português, a sigla é CMPC. É uma medida do custo médio ponderado. Então, já vão identificando, eu vou falar de uma média ponderada das fontes de capital utilizadas por uma empresa para financiar os seus ativos. A gente sabe que as empresas elas precisam captar recursos para aumentar a sua capacidade produtiva. E aí existem duas formas delas financiarem esses seus gastos, de financiarem essa necessidade que elas têm de conseguir recursos financeiros. Uma dessas formas é através de capital próprio, que é o dinheiro que os acionistas vão colocar nessa empresa. Através desse dinheiro que está entrando, ela vai ter mais dinheiro circulando, ela vai poder então financiar os seus gastos. Uma outra forma é através de dívidas, através da contração de empréstimos ou da emissão de títulos de dívida. Empréstimos, as empresas elas vão solicitar em instituições financeiras, enquanto que títulos de dívida, elas vão emitir esses títulos. A exemplo de debêntures. Tá? Então, o financiamento ele pode acontecer por capital próprio ou então por meio da contração de dívidas. É prática que as empresas adotem uma abordagem híbrida, combinando o financiamento por meio do capital próprio e a emissão de dívida. Né? Não significa que as empresas vão fazer, se elas optarem, por exemplo, por capital próprio, não significa que elas vão só utilizar o capital próprio. Não, é comum, eu estou falando aqui, que elas utilizem um pouco dos dois. Capital próprio e também a contração de empréstimos e a emissão de títulos de dívida. Ao mesclar essas opções, as empresas elas buscam otimizar sua estrutura do capital, equilibrando os custos associados ao capital próprio, que incluem os retornos exigidos pelos acionistas e os custos da dívida, representado pelos pagamentos de juros. Sim, né? Uma vez que a empresa ela optou por solicitar um empréstimo ou emitir um título, aqui ela vai ter que fazer o pagamento de juros. Ela pegou lá 500 mil através de empréstimo, vai ter que pagar juros. Se ela, por exemplo, ela conseguir o capital próprio dos acionistas, ela vai ter que pagar dividendos, que é a remuneração que os acionistas eles esperam em relação a essa empresa. E aí o WACC, voltando para cá, ele vai ser uma medida que vai nos trazer qual que é o custo médio ponderado, considerando o custo do capital próprio e o custo de dívidas dessa empresa aqui para financiar o seu capital, para financiar os seus gastos. Porque a gente vai considerar a remuneração exigida pelos acionistas e aquela remuneração exigida pelas dívidas. A fórmula do cálculo é a seguinte, tá? A gente tem aqui o WACC igual CP, que é o capital próprio, dividido por capital próprio mais de terceiros, vezes ICP, que é o custo do capital próprio, a remuneração do acionista, mais capital de terceiros, mesma coisa aqui, vezes o custo do capital de terceiros, vezes 1 menos T, que aí a gente considera também a alíquota de imposto de renda. Essa é a fórmula mais completa aqui do WACC. Com exemplo, sempre fica um pouquinho mais fácil, né? Então vamos lá. Suponha que a empresa ABC está buscando financiar um novo projeto de expansão, ela quer então recursos para aumentar a sua capacidade produtiva, novo projeto de expansão, que requer um investimento total de 1 milhão. A empresa ela pode adotar uma abordagem de financiamento híbrida da seguinte forma: capital próprio. Ela quer financiar 60% desse projeto através de capital próprio. O custo, que é a remuneração exigida pelos acionistas, é de 10%, representando esse retorno esperado. E a dívida ela vai utilizar para financiar os restantes, né, os 40%. E aí ela vai emitir títulos de dívida, que podem ser, por exemplo, debêntures, no valor de
R$ 400.000. O custo da dívida é de 5%, refletindo os pagamentos de juros associados à dívida, tá? Então, aí a gente coloca aí na fórmula 0,60 dividido por 1 vezes 0,10, que é a remuneração exigida pelos acionistas, 0,40, que é o custo de capitais de terceiros. Percebam que a gente está colocando aqui em percentuais, tá? Então, eu falei, né, que 60% do projeto ele vai ser utilizado de acordo com os recursos dos acionistas. 60% de 1 milhão é 600 mil. Mas eu estou utilizando aqui na fórmula 0,60, porque eu estou trazendo em termos percentuais. Então, aqui no capital próprio eu coloquei, né? 0,60, que é o capital dos acionistas. Aqui embaixo, então, a minha conta vai ser assim: 0,60 mais 0,40. Isso vai dar 1, tá? Por isso que está dessa forma aqui, 0,60. Mas eu poderia também utilizar isso em valores reais. Aí ficaria como? Aí ficaria 600 mil, que é o capital próprio, dividido por 600 mil, mais 400 mil, que é o capital de terceiro. Aí, na verdade, tá, eu teria 1 milhão aqui. Depende de como vocês vão montar. Esse é o cálculo da média ponderada, essa parte aqui da equação. Vezes o custo do capital próprio, que é 10%. Daí eu tenho que seguir a lógica, né? Se eu comecei aqui com percentuais, eu tenho que seguir. Capital de terceiros, custo do capital de terceiros, vezes 1 menos a alíquota de imposto de renda, tá? Que é 30% aqui nesse caso do exemplo. E aí, fazendo a conta aqui, a gente vai ter que o nosso WACC ele é de 0,074. Em outras palavras, quando a gente traz isso a termos percentuais, multiplicando por 100, eu tenho que 7,4% é o meu custo médio ponderado, porque eu utilizei uma média ponderada para fazer o cálculo, do meu capital. Aquilo que a empresa utilizou, então, para conseguir o 1 milhão que ela queria. O WACC ele foi de 7,4%, significa que, em média, a empresa ABC ela incorre em um custo de financiamento de 7,4% para cada real investido em seu projeto, tá? Perfeito, porque aqui, então, a gente vai fazer a média do custo dos 10%, que é o que os nossos acionistas eles estão exigindo, e também do que a gente consegue através da contração de dívidas. E a gente leva em consideração o quanto que cada parcela representa desse financiamento e também a gente leva em consideração os tributos. Dessa forma, o custo médio foi de 7,4%. Um outro conceito é importante, tá? Alavancagem financeira. Quanto mais uma empresa ela contrai dívidas, mais alavancada ela fica. Ou seja, das duas formas aqui de financiamento, quanto mais ela contrair dívidas, mais alavancada ela vai ficar. Isso porque o capital de terceiros começa a representar uma parcela maior do que o capital próprio. A alavancagem financeira é frequentemente considerada porque o custo da dívida, da emissão de dívidas, é geralmente menor do que o custo de capital próprio. Ao usar a dívida, uma empresa pode reduzir o seu WACC, o que pode tornar os projetos de investimento mais atrativos. Então, é uma opção, tá? Geralmente, quando existe a emissão de títulos, isso acaba sendo um pouquinho mais barato do que a empresa ela contrair capital através dos acionistas, que vão exigir maiores retornos por conta do risco que eles estão assumindo ao colocar esse dinheiro na empresa, né? É mais incerto o que eles estão passando. Seria melhor ou menos arriscado se eles colocassem esse dinheiro em títulos públicos, colocassem em outros instrumentos financeiros, mas eles estão colocando nessa empresa e o risco associado é um pouquinho maior. No entanto, é importante notar que a alavancagem financeira, então, o conceito de alavancagem financeira é aumentar as dívidas, tá? Aumentar a dívida aqui que vai ser usada para financiar o capital. Estou aumentando aqui. É importante notar que a alavancagem financeira também aumenta o risco dessa empresa, já que a empresa agora tem obrigações financeiras fixas, como o pagamento de juros, independentemente do desempenho operacional. Ela está contraindo dívidas, ela vai ter que pagar mais, né? Não tem jeito. Então, o conceito de custo médio ponderado de capital é esse. A gente vai fazer, basicamente, uma média ponderada para entender qual que é o custo que a empresa ela tem ao financiar o seu capital por capital próprio ou também por capital de terceiros.